bem-vindo à Ontologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante, que são as facetas ultra-realistas. Como que é esse tipo de faceta? Quando que ela é indicada? Como que ela é realizada? Qual é o esquema de cores que a gente trabalha com ela? E como eu indico esse tipo de faceta? Esse tipo de faceta ela é um pouquinho diferente da faceta convencional. A faceta convencional, em alguns casos, você vai estar cobrindo o dente, corrigindo algumas imperfeições, mas você não vai estar criando detalhes naturais que a gente tem no dente natural. Então você não pode utilizar essas características porque existe algum fator que vai limitar para você utilizar essa técnica. E hoje eu vou te explicar quando você indica ela e como você faz em detalhes. Então, se inscreve no canal. Curte esse vídeo aí e acompanha até o final, que eu vou te explicar tudo em detalhes como que eu realizo essa técnica super complexa, mas que traz inúmeros benefícios de naturalidades nos seus casos. Todo dia eu publico casos clínicos lá no meu Instagram e lá tem vários casos de facetas ultra realistas. Se você ver, eu até escrevo embaixo, facetas ultra realistas. Por quê? Porque naquele caso eu pude utilizar a técnica modificada, eu gosto de chamar de técnica modificada para a realização de facetas. E hoje você vai aprender como que eu realizo essa técnica, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar então hoje bastante sobre as facetas ultra-realistas. Então, quando que ela é indicada? Quando eu consigo corrigir o comprimento, o tamanho e o formato dos dentes. E eu tiver liberdade para fazer mais dentes, em média 10 dentes na correção no sorriso. Por quê? Se a gente está trabalhando 4 dentes no sorriso, eu vou ter que seguir os demais dentes na cor, no formato, nas texturas e na translucidez. Eu estou trabalhando 6 dentes. Também eu vou ter que estar seguindo essa tendência. Por quê? Porque senão eu vou ter um contraste de cores, um contraste de formatos. Se eu fizer 6 dentes e eu fizer muita textura, eu vou estar tendo diferença dos outros dentes, ok? Eu estou querendo colocar um ralo incisal na minha faceta, mas os dentes do paciente não tem nenhuma translucidez inferior. E eu estou fazendo 4 facetas. Eu posso fazer um ralo incisal? Eu acho que não vai encaixar no sorriso desse paciente, entendeu? Então, uma das indicações é quando você vai fazer mais dentes, em média 10 dentes, você vai conseguir trabalhar todo o sorriso desse paciente, 10, 20 dentes, ok? Beleza. Em casos que eu não posso realizar essa técnica, em casos muito complexos, vamos dar um exemplo. Recentemente eu fiz um caso onde a paciente tinha desgaste nos incisivos inclinados, então ela tinha resinas que estavam inclinados para o lado, né? E ela tinha uma mordida levemente inclinada. Então, mesmo com um bom planejamento, com fotografia, podem ocorrer sutis erros, né, nesse planejamento. Então, às vezes você corrigiu os dois centrais. Olha, esses detalhes que eu estou falando para vocês não existem em livro algum, tá? Em livro algum são experiências que eu carreguei em anos e ocorreram já comigo. Eu já errei nesse tipo de situação e não erro mais por causa disso. Então, eu estou descrevendo situações clínicas que aconteceram comigo e que funcionam na prática mesmo, tá? Então, como eu estava falando, eu estava fazendo um caso recente, onde a paciente tinha incisivos laterais deitados para o lado e mordida inclinada. Você planejou, fez tudo certinho, protocolo fotográfico, fez todo um planejamento, confeccionou certinho, mas aquela mordida está inclinada. Ok, você criou todo um ralo incisal, toda uma translucidez. E na hora do acabamento, você tem que remover, porque aquele paciente tem uma mordida inclinada e você está reabilitando aquela mordida inclinada.
Se você deixar a mordida inclinada, você está refazendo fazendo as facetas e não está corrigindo a inclinação, esse paciente vai ver, porque vai estar aumentando os dentes dele, vai estar corrigindo os dentes dele. Você está deixando errado, ele vai ver, né? Então, acho que o foco principal nessa reabilitação pode ser um pouco da cor, mas não o extremismo das facetas ultra-realistas. Por quê? Porque você vai cometer um erro. Você vai ter uma diferença de contrastes. Então aqui eu já estou falando alguns detalhes das facetas ultra-realistas. Então geralmente são facetas onde eu não vou corrigir somente a cor do dente, eu vou criar uma translucidez natural nas incisais e às vezes algum ralo incisal. Então geralmente são situações onde eu não utilizo só resina de esmalte, eu utilizo resina de dentina ou resinas de efeito de dentina, que eu gosto de chamar. Eu gosto de trabalhar bastante a Carisma Diamond nesse tipo de situação, porque é uma resina que ela possui características de cor muito bonitas na hora da utilização dela. Por quê? Porque são resinas com baixo polimento. Então você tem que ter um cuidado muito grande na hora do acabamento para não expor essa resina e consequentemente você ter um baixo polimento em algumas áreas. E consequentemente, com o passar do tempo, é um manchamento. Então você tem que ter esse controle de espessuras. Então, uma das indicações das facetas ultra realistas são em casos onde o paciente já possui múltiplas restaurações e às vezes você vai ter que fazer uma remoção muito grande de restaurações e eu recomendo fazer um mini preparo para receber essas facetas. Então não seria um preparo com desgaste severo, mas você removeu múltiplas restaurações. E esse paciente, você vai estar criando um bisel, basicamente nele, né? Então você vai estar criando um bisel cervical para ter um acabamento melhor. Consequentemente, você vai ter espessura de resina, de dentina, e não somente uma resina de esmalte, como uma BL2, uma MW, para finalizar esse caso, né? Então, já falei aqui algumas resinas que a gente finaliza, tá? Então, tem que ter espessura, como eu falei para você. Tem alguns casos que você acaba realizando um pequeno bisel cervical. São casos que não podem ser complexos e são casos de múltiplos dentes, ok? Assim você vai estar trabalhando as facetas ultra-realistas. Então, essa técnica eu ensinei no curso Mestre das Facetas em Resina. Essa técnica é super complexa, porque existe esquemas de cores que vão beneficiar ela. Porque é muito fácil você manchar uma faceta. Existem cores que não combinam, né? Então, os esquemas de cores que a gente acaba trabalhando nesse tipo de faceta vão fazer com que tenha uma exposição maior dos mamelos dentinários, vão fazer uma exposição maior do ralo incisal, e aí você vai ter um contraste maior de cores, ok? Consequentemente, você vai ter um realismo muito grande para esse tipo de faceta. Esse tipo de faceta eu gosto de fazer os mamelos bem evidentes e bem separados. Consequentemente, o sorriso ele vai ter um degradê melhor. Então, às vezes, é bom você visualizar os dentes inferiores ou a idade do paciente. Eu tenho um paciente que vai fazer faceta e ele tem 55 anos, 60 anos. Eu vou fazer toda essa translucidez? É uma limitação que eu também não indicaria nesse tipo de situação. Eu estou fazendo um sorriso num paciente jovem. Com certeza é indicado você fazer esse caso. E com certeza seria interessante você fazer um ralo incisal. Então, essa técnica ela é um pouco mais complexa de estratificar as cores, mas você vai ter um realismo muito grande na hora da confecção dessa técnica. Beleza? Então, espero ter gostado desse vídeo. Comenta aí se você já trabalhou esse tipo de técnica, se você conhece ela. Se inscreve aí no canal de compartilhar o conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.